Profecia de Isaías no capítulo 5, versículo 20. Ouçam com bastante atenção, é bem curtinho. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce ferro. Nunca foi tão fácil entender uma passagem bíblica quanto esta, nesse presente momento da humanidade. O Renova Mídia trouxe uma matéria há pouco dizendo o seguinte: Faculdade de Ciências Jurídicas, é uma ironia, Globo News, CBN, a visão jurídica de cultas, senhoras cultas, e imparciais jornalistas. A matéria mostra aqui uma série de fotos, lá pelas tantas a matéria mostra uma série de fotos comparando as manifestações dos fascistas e dos democratas. As manifestações dos democráticos torcedores, vamos dizer assim, são sempre caracterizadas pelo escuro, pela violência, fogo, portes de armas brancas e assim por diante, queima da bandeira brasileira, como vocês estão vendo aqui, uma bandeira brasileira pegando fogo, aqui violência contra um fascista de verde e amarelo, aqui um cidadão aqui portando uma arma, uma barra de ferro, aqui bombas de gás lacrimogênio, incêndio, perdão, aqui não é bomba não, aqui é um incêndio numa entrada de metrô. Não sei exatamente aonde está essa entrada de metrô, mas a matéria diz. Colocaram fogo aqui, os democráticos, os democratas, colocaram fogo aqui na entrada do metrô. Então, é muito fácil hoje reconhecer ou distinguir o fascismo da democracia. O fascismo é sempre violentamente pacífico, violentamente no sentido de o povo vai para a rua ordeiramente, fica ali ameaçando as estruturas, as instituições nacionais com sua passividade, com, enfim, seu comportamento ordeiro, sem quebrar nada, sem bater em ninguém, sem tocar fogo em nada. Isso é uma grande ameaça à democracia. Por outro lado, os democratas, bem, esses, como nós podemos ver, são os nossos olhos que estão dizendo isso, queimam bandeira, queimam entrada de metrô, esfaqueiam os horríveis fascistas de verde e amarelo, batem em mulheres, em idosos e assim por diante. É isso aí. Dá para entender a profecia de Isaías? Vou ler novamente para aqueles que não gravaram bem o sentido das palavras do profeta. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Hoje ficou muito fácil saber o que é o certo. O certo é o errado. E é tão fácil, igualmente fácil, saber o que é errado. O errado é o certo. Bem, a matéria do Jornal da Cidade diz o seguinte, que o programa da CBN News, Globo News e Rádio CBN, sob a batuta de uma jornalista chamada Cássia Godoy, falou sobre manifestações de ontem na Avenida Paulista, lembrando-nos da importância de se permitir que as pessoas se manifestem livremente. Oh, que legal a Globo falando isso. A jornalista disse que é importante que as pessoas se manifestem livremente. Porém, contudo, entretanto, outro sim, desde que as manifestações sejam legais. Aí o Renova Mídia, o Cidade Online, pergunta, mas o que é uma manifestação legal, já que
a jurista da CBN não explicou. Legal é quando não traz nenhuma palavra de ordem contra o STF. Já um ato que pode colocar as instituições abaixo são essas manifestações dessa gente horrível e pacífica de verde e amarelo que protesta contra os abusos do STF. Isso é ilegal, isso não pode. É crime. Bem, outra matéria interessante nesta mesma linha diz o seguinte: o prefeito Bill de Blasio, de Nova York, culpou o presidente Trump pelos violentos tumultos que consumiram a cidade de Nova York e muitas outras cidades do país. Ele disse: o presidente dos Estados Unidos ajuda a criar essa atmosfera, afirmou ele. Não importa qual a afiliação do seu partido, não importa o que você pensa do presidente Trump. Houve um aumento na tensão, no ódio e na divisão. De Blasio está dizendo o seguinte: o simples fato de Donald Trump existir provoca tudo isso. Se ele não tivesse existido, os democratas de lá, também de negro, essa boa gente que toca fogo em lojas, espanca lojistas, espanca cidadãos pacíficos, pacatos e pacíficos, essa boa gente não teria nenhum problema se Trump não tivesse existido. Ousou um dia nascer e está aí o problema. Está aí o problema, porque é um presidente que quer a América grande, que está lutando desesperadamente para proteger o seu quintal de invasores bárbaros, quer que todo mundo tenha trabalho, quer que todo mundo tenha um bom emprego, enfim, isso é uma coisa que realmente provoca a ira da Antifa. Ele não deveria falar sobre coisas como precisamos recuperar os nossos valores morais, aqueles que fizeram a América grande. Pois é, se ele simplesmente deixasse o barco de Obama seguir o seu destino, nada disso teria acontecido. Atenção, por falarmos em Obama, toda esta discussão, eu tenho que ficar olhando para cá. Aliás, vou fazer um parênteses aqui para explicar. Eu tenho olhado muito aqui para a minha tela, porque essa minha belíssima câmera Canon T7, essa maravilhosa câmera tem um pequeno defeito. Ela grava apenas 11 minutos e alguma coisinha. Então eu tenho que depois acionar o gravador novamente, então eu tenho que ficar um pouco de olho no gato e outro no peixe, ou no peixe e no gato, enfim. Bem, falando em Obama e falando em Rede Globo, tudo isso que está acontecendo, que tem origem lá na profecia de Isaías, que eu acabei de citar, tem a impressão digital de ambos. O Antifa, se procurarmos com uma lupa não tão potente, ou melhor, se procurarmos com o olho propriamente dito, veremos que tem a impressão digital de Obama e da Globo. Por que Obama, exatamente? Porque foi no governo Obama que a América se deparou com uma nova estratégia que vinha sendo gestada há muitas décadas, desde a Guerra do Vietnã. A batalha de todos contra todos. Obama, em seus 8 anos de governo, conseguiu dividir a América entre brancos e negros. Ele conseguiu emplacar a mentalidade num grande grupo de afrodescendentes, que os brancos eram maus. Mas não só os brancos. Os heterossexuais oprimiam os homossexuais. Os ricos oprimiam os pobres. Os brancos oprimiam os negros. E muita gente acreditou, principalmente aqueles que Obama acostumou viverem de Bolsa Família. Aqui foi feito a mesma coisa.
Lula subiu ao poder com esse discurso amparado pela Rede Globo, que na sua grade, na sua belíssima e bem cheirosa grade, também fazia isso, incentivando o ódio de todos contra todos. Eu vou fazer um cortezinho aqui para poder voltar mais tranquilo nos próximos 10 minutos, se é que falaremos por mais 10 minutos ainda. Um minutinho. Muito bem, era o que a Globo fazia em termos de hipnose social e era o que fazia Lula em termos de política propriamente, política do seu governo. Colocar brancos contra negros, pais contra filhos, filho contra pais, homens contra mulheres, mulheres contra homens, patrões contra empregados, empregados contra patrões, heterossexuais contra homossexuais e assim por diante. E o resultado que estamos vendo hoje dessa inversão da realidade é esse. Muitos acreditaram que o seu inimigo era o seu diferente. E em nome da diversidade, o que mais se solidificou foi o ódio ao diferente. Muitos negros passaram a odiar brancos e brancos passaram a odiar negros justamente porque foi feito um grande trabalho de engenharia social, tendo aqui no Brasil este monstro chamado Rede Globo e lá nos Estados Unidos a ascensão de Obama, o primeiro presidente negro, para fazer a mesma coisa. Essa manhã eu falei de um caso acontecido em Salem, capital do Oregon, onde uma senhora, dona de um salão, pediu a ajuda para motoqueiros armados protegerem a sua loja. E isso não foi inédito, protegerem do ataque do Antifa. Isso não é inédito nos Estados Unidos, outros casos aconteceram. E existem filmes, vídeos, fotos mostrando motoqueiros armados defendendo lojas de brancos e de negros. E atenção, motoqueiros brancos e negros, mostrando que nem todos se deixaram contaminar. Se Obama não tivesse forçado na guerra entre cores nos Estados Unidos, na guerra entre brancos e negros, esse problema hoje seria quase que ínfimo. Brancos e negros convivem muito bem nos Estados Unidos, pelo menos aqueles que não se deixaram contaminar pelo pensamento de esquerda. Aqui no Brasil a mesma coisa. Enquanto não inventaram uma guerra racial entre brancos, negros, índios, mulatos, e uma guerra no âmbito da sexualidade entre héteros e homos, nem jamais saberíamos que houve algum dia racismo no Brasil. O único racismo que houve no Brasil ficou no passado porque a princesa Isabel, branca, colocou um ponto final nessa história de comprar lá na África de negros outros negros para servirem de escravos aqui. Sim, porque, creia você ou não, quem buscava negros, capturava negros para vendê-los no mercado internacional eram negros. Mas isso ficou no passado. E nós, uma nação multicolorida, vamos dizer assim, sempre nos demos muito bem. Nós aceitamos muito bem o diferente, até mesmo os ladrões. Haja vista que elegemos vários deles durante a história. Aqui nunca se discriminou ninguém. Mas o trabalho de engenharia foi tão grande que o resultado está aí. Um ódio artificial, produzido por mecanismos diabólicos que estavam a serviço e estão a serviço da inversão total de todos os valores. É por isso que nós enxergamos muito claramente as impressões digitais da Rede Globo e de Obama nessa história diabólica que está colocando a sociedade, a civilização ocidental em xeque. Pois é, meus amigos,
São tempos difíceis, são tempos bíblicos, são tempos proféticos esses em que vivemos. Mas pelo menos hoje já podemos distinguir bastante o bem do mal. O mal é o que se apresenta pacificamente, ordeiramente, e o bem é a violência, a intolerância, a fúria cega e a degradação moral. Quem diria? Estamos no olho do Apocalipse. Hasta pronto.